vamos ao nosso último vídeo do mês de julho. Esse mês que eu dediquei inteirinho à releitura da série Harry Potter, que tá aqui atrás de mim. Eu escolhi o mês de julho para fazer essa maratona por vários motivos. Primeiro porque julho lembra férias e férias lembra infância. E eu não sei vocês, mas pra mim Harry Potter foi o grande ídolo da minha infância. Segundo motivo, porque julho é o mês do meu aniversário. Então esse foi praticamente um presente que eu dei de mim pra mim mesma. A oportunidade de reler essas histórias apaixonantes, irresistíveis, mas sobretudo porque o mês de julho é um mês muito importante dentro do universo de Harry Potter. É que cada um dos 7 livros da série Harry Potter tem a duração dentro da história de 1 ano e sempre começa no mês de julho, quando o Harry, o personagem principal, está em férias escolares. Além disso, todas as notícias, lançamentos, eventos importantes dentro da comunidade Harry Potter quase sempre são anunciados no mês de julho. Até o aniversário do personagem Harry Potter acontece, isso não é por acaso, no dia 31 de julho. E eu digo que não é por acaso porque muitas vezes a gente pensa que os escritores tratam os seus personagens como filhos, um carinho, né, de pai para filho pelos seus personagens. Mas no caso da autora de Harry Potter, às vezes eu chego a pensar que ela considera que o Harry Potter é quase como uma parte integrante dela mesma. É que a autora, a Joanne Rowling, também nasceu em 31 de julho e ela desde pequenininha, ela teve uma infância feliz e desde muito criança ela sempre dizia pra todo mundo que queria ser escritora, ela acalentava esse desejo de ser escritora. Ela também era uma leitora muito voraz, ela adorava ler, devorava muitos livros, chegou a estudar literatura na faculdade e tinha muito boas referências de livros de fantasia, de aventura, porque a literatura britânica é muito rica nesse gênero. É lá da literatura britânica que saíram autores como o J.R.R. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, ou o C.S. Lewis, que é autor das Crônicas de Nárnia. E aliás, você já reparou que esses escritores que eram homens gostavam de ser conhecidos pelas iniciais e só pelo último sobrenome? Guarda essa informação, ela vai ser importante. O fato é que a Joanne manteve na cabeça dela, adormecida, fermentando, essa ideia de se tornar escritora, até um dia, em 1990, quando ela pegou um trem de Manchester para Londres, e durante essa viagem, conta ela teve a ideia da vida dela. Ela imaginou, de uma vez, toda a história de Harry Potter brotou na cabeça dela. Olha só a própria Joanne contando como é que foi essa história. And that idea came to me on a train. I don't know what made it come, but it did. I had the idea for this school for wizards, to which this little boy would go, who doesn't realise he's a wizard until he gets the letter saying that his name's been down since birth. So that's basically it. Yeah. Que viagenzinha de trem mais abençoada, né? Coisa, ó, brotou na cabeça dela. Assim é fácil também, né? Assim até eu. Mas não, é claro que não foi assim tão fácil. As coisas boas da vida nunca são fáceis. A sementinha da ideia original surgiu em 1990, mas foram necessários muitos anos e muito perrengue para que aquela sementinha brotasse, desse frutos. A Joanne viveu uns momentos muito difíceis depois de 1990. A mãe dela faleceu muito jovem. Ela teve um casamento rápido e muito infeliz com um homem que vivia em Portugal. Então ela chegou a se mudar em Portugal. Ela teve uma filha lá, mas o casamento era terrível. Ela foi muito infeliz. Resolveu voltar depois para a Grã-Bretanha. Só que agora ela tinha um bebê, ela tinha mais responsabilidades, ela tinha contas para pagar, ela tinha pouco dinheiro. Mas ela continuou escrevendo. O lugar favorito dela era um bar em Edimburgo, na Escócia, chamado Elephant House. Aliás, eu nem preciso dizer, né? Vocês conseguem imaginar que esse bar hoje em dia recebe milhares e milhares de turistas que querem ver qual é o lugar onde nasceu o Harry Potter, onde foi escrito o primeiro livro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse livrinho aqui, ele só foi publicado, só viu a luz do dia em 1997. Olha só, foram 7 anos de gestação desde que ela teve a ideia original até ele finalmente ser publicado. E não foi uma publicação
publicação fácil, ele foi recusado por várias editoras. Aliás, essas editoras hoje em dia, hein, eles devem ficar loucos de raiva. Eu cortaria meus pulsos se eu tivesse recusado Harry Potter. A editora lá na Inglaterra que resolveu publicar a obra se chama Bloomsbury. Eu tenho aqui algumas edições dela, ó, edições britânicas de Harry Potter. E eles se deram muito bem, colhem os frutos, os lucros dessa boa escolha editorial até hoje. E foram eles, inclusive, que aconselharam a Joanne Rowling a se transformar em J.K. Rowling. O raciocínio foi o seguinte: eles sugeriram que ela usasse só a inicial do nome dela para que não ficasse assim tão na cara que ela era uma escritora mulher, porque eles achavam que as pessoas iam ter mais desconfiança com relação a uma escritora mulher, principalmente os leitores homens, garotos que fossem procurar a obra. É um raciocínio extremamente machista, mas além de terem sugerido para ela usar só a inicial, eles também sugeriram que ela acrescentasse uma letra a mais, para ficar uma coisa mais pomposa, né, mais parecida com C.S. Lewis. Então ela acrescentou uma letra que ela não tem no nome dela. Ela virou de Joanne Rowling, ela virou J.K. O K é de Kathleen, que é uma homenagem que ela fez à própria avó dela, Rowling. J.K. Rowling ou J.K. Rowling. E eu não sei se foi por conta dessa estratégia de marketing, se foi porque o mercado editorial britânico é muito grande, muito influente, um dos mais importantes do mundo, se foi pelo fato de que a história é incrível mesmo, muito boa, muito cativante, provavelmente todos esses fatores misturados. O fato é que depois de 1997, o Harry Potter e a sua autora J.K. Rowling decolaram no mundo inteiro. Até hoje, o Harry Potter e a Pedra Filosofal é o livro mais vendido de toda a série, com uma venda estimada, prepare-se para esse número que eu vou falar, de 107 milhões de cópias. Ele é o quarto livro de ficção mais vendido da história recente. Mas como os outros 6 livros aqui não ficaram muito atrás nas vendas, eu arrisco dizer que a J.K. Rowling é uma das escritoras mais vendidas de todos os tempos. E é até surpreendente que o primeiro livro, A Pedra Filosofal, seja o livro de maior sucesso de vendas, porque ele é de longe o mais simplório, mais bobinho, mais superficial de toda a série. Vocês devem se lembrar que eu tive essa mesma impressão nos meus diários de leitura no começo do mês. Mesmo sendo tão simplesinho, ele já dá várias pistas de que a autora já sabia, desde o primeiro livro, como a série inteirinha ia acabar. Ela não foi escrevendo mais conforme os livros foram fazendo sucesso. Ela já tinha a história montada na cabeça dela. Vários detalhes, várias questões colocadas no primeiro livro só vão ter uma resposta convincente nos livros finais. Algumas só no último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Isso prova que ela já tinha um total domínio do enredo dela, dos personagens. Conforme os outros livros da série foram sendo publicados, num ritmo super frenético, praticamente um livro novo por ano, a história foi ganhando corpo, maturidade, detalhes cada vez mais interessantes, e ela também foi amadurecendo conforme o personagem principal, Harry Potter, ia deixando de ser uma criança de 11 anos, ia se transformando num adolescente e se transformando num homem adulto. O universo ficcional que a J.K. Rowling conseguiu criar dentro desses 7 livros é muito coerente, muito bem costurado e, o que é mais importante, mais divertido, cheio de reviravoltas em todos os livros da série. Desde 97, ela viu aquela ideia que ela teve no trem de Manchester se transformar em pontos turísticos. As pessoas vão à Inglaterra visitar os cenários onde foram filmados os filmes, eles ainda estão montados lá para visitação, e vão aos Estados Unidos, para a cidade de Orlando, na Flórida, para conhecer 2 parques temáticos sensacionais baseados em Harry Potter. E não é só isso. Desde 97, a J.K. Rowling já viu a produção de nada menos do que 9 filmes baseados nas obras dela, sendo que o mais recente, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam, está para estrear agora em novembro desse ano. E como se não fosse o bastante, enquanto isso, agora em julho, eles estão para estrear uma nova peça de teatro que eles estão anunciando como a 8ª história. Essa peça não tem nenhuma previsão ainda de ser feita em outros países, né? Aqui no Brasil eles já anunciaram, inclusive, que vai sair o livro baseado na peça, né? O livro com a peça de teatro, a Rocco disse que vai lançar.
em outubro, se eu não me engano. Enfim, também tá uma grande expectativa. Tem muita gente que vai querer comprar esse livro. Se você não se importa de ler peça de teatro, se você gosta e se você sabe ler inglês, aproveita. O livro da peça vai sair em inglês antes disso. Adivinha quando? Sim, você acertou. Agora no dia 31 de julho. Falei que tudo acontece no mês de julho? Então, pra você que assistiu esse vídeo e acompanhou a minha maratona da série Harry Potter, os meus tchutchuquinhos da minha infância, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Foi uma delícia compartilhar com vocês a minha releitura. Se você quiser ajudar o canal, esse projeto do Ler Antes de Morrer, de falar de literatura na internet, você pode comprar livros usando os links que eu deixo aqui embaixo na descrição dos meus vídeos, que uma parte da sua compra vem aqui pro canal. É um jeito de manter esse projeto existindo aqui no YouTube brasileiro. Muito obrigado para todos vocês. A gente se vê então na terça-feira. Mudamos de assunto, não vamos mais falar de Harry Potter, vamos entrar no clima dos Jogos Olímpicos. Estou preparando algumas coisas bem legais sobre os Jogos Olímpicos. A gente se vê então.